Hoje é dia 3 de julho de 2009. A entrevista com Tulo Vigevani, feita pela Janaína e pelo Júlio. Tulo, a gente vai começar com a pergunta padrão para todo mundo, que é quando você nasceu, onde você nasceu, como que era a sua família, se você tem irmãos, se você é filho de imigrantes, qual que foi a sua formação escolar, profissional, religiosa, a sua e da sua família. Bom, como eu estava dizendo antes de começar a entrevista, um dos meus programas futuros, digamos daqui 2 anos, 3 anos, é escrever um livro de memórias. E essas memórias vão, se chegar a escrever, elas vão contar diferentes histórias que, em princípio, nada tem a ver uma com a outra. Lembro disso pelo seguinte: eu nasci em 20 de setembro de 1942, na cidade de Parma, na Itália, na época da guerra, de família judaica. E como os livros hoje falam amplamente, há uma enorme bibliografia sobre o tema, o governo de Mussolini, ele não teve uma atitude radical contra os judeus, apesar de, a partir de segundo semestre de 1938, terem sido emanadas as leis antissemitas na Itália, as leis raciais, e que colocavam muitos obstáculos à vida dos judeus. Discriminavam ele nos aspectos de escola, de trabalho, de uma série de aspectos, mas não mexeram com a vida deles, com a vida física. Minha mãe fez um depoimento para a Fundação, essa do cineasta Spielberg. Do Spielberg. Um longo depoimento, eu tenho aí o arquivo, então ela conta toda essa história, etc. Ela fala em italiano. Italiano. Mas por que eu falo isso? Porque quando eu nasci em setembro de 42, como disse, e o regime de Mussolini terminou em junho de 1943, junho e julho de 43, quando o exército italiano deu um golpe contra ele, porque estavam começando a perder a guerra, e o destituiu. Em relação a isso, no dia 20 de setembro de 43, os alemães invadiram a Itália, até a área de Nápoles, até a região de Nápoles, do norte até a região de Nápoles, que o sul já estava ocupado pelos americanos e pelos ingleses. Nesse momento, aí começou a vigorar na Itália, em relação aos judeus, também as leis antissemitas, raciais, alemãs. E todos os judeus que foram achados foram levados para os campos de concentração. Meus pais fugiram para a Suíça nessa época, isso em outubro de 43. Eu fiquei escondido como uma babá, mas protegido por algumas pessoas importantes, um juiz particularmente, de nome Pellegrino Riccardi. Fiquei com 1 ano e pouco de idade na Itália até fevereiro de 1944. Em fevereiro de 1944 fui levado clandestinamente, numa grande aventura, eu tenho as documentações disso, para a Suíça. E ficamos lá, meu irmão nasceu na Suíça, e ficamos lá até o
final da guerra, voltamos para a Itália, se não me engano, em agosto de 1945.